Mas Cheryl Marshall teve uma infância perfeitamente saudável. No entanto, assim que entrou na puberdade, surgiu um sintoma bizarro e preocupante. Cheryl Marshall cresceu em Toronto na década de 1970 e logo aprendeu a cuidar de si mesma. Minha mãe trabalhava muito. Ela trabalhava à tarde e à noite, e às vezes dobrava. Cheryl começou a passar todo o seu tempo livre na escola e logo encontrou o equilíbrio entre os estudos e os esportes. Eu era muito atlética, participei da equipe de corrida e vi que tinha talento. Era um grande evento social e muitos jovens compareciam. Mas no verão, antes do início da 7ª série, Cheryl percebeu que estava suando mais do que de costume e sentiu que estava com um cheiro diferente e estranho. Parecia cheiro de bolor. Imagine que você está no sol, fazendo esforço e suando muito. Esse era o tipo de cheiro. Na época pensei que fosse coisa da puberdade. E quando Cheryl voltou à escola no outono, o cheiro de seu corpo estava ainda pior. De repente, colegas que antes eram seus amigos passaram a tratá-la diferente. Antes eu praticava todos os esportes e era sempre escolhida primeiro para os times. Mas isso deixou de acontecer. Acabei sendo a última escolhida. Percebi que ninguém me queria na sua equipe. Eu me sentia estranha, como se alguma coisa estivesse errada comigo. Envergonhada e constrangida, Cheryl procurou ajuda com a mãe. Ela me perguntou, você já tomou banho? Sem saber que eu havia tomado banho 15 minutos antes. Mas eu não discuti. Tomei outro banho. Acho que ela não percebia que havia um problema. Então Cheryl decidiu ela mesma procurar uma solução. Achei que devia talvez mudar de desodorante porque não estava usando um que funcionasse. Foi assim que comecei a enfrentar o problema. Ela logo começou a gastar a mesada experimentando desodorantes. Tentei todos, talvez 2 ou 3 vezes. Ao final do ano, Cheryl já havia experimentado mais de 20 desodorantes e outros tantos sabonetes e talcos, mas nenhum deles ajudou a diminuir o cheiro ruim que parecia acompanhá-la por toda parte. Mortificada, ela sofria em silêncio. Não sei se teria sido mais fácil se eu tivesse contado aos professores, talvez falado com a minha mãe, mas não fiz isso. Ao final da 8ª série, ela passava cada vez mais tempo sozinha e o mais longe possível das zombarias incessantes. Eu me lembro de um incidente em que um garoto apontou para mim como se estivesse segurando uma arma e disse, vou detonar o seu sovaco fedorento. Eu me senti mal, envergonhada, humilhada. Há 3 anos, Cheryl Marshall, de Toronto, vinha exalando um odor estranho e intenso que era desagradável a praticamente todo mundo que ela encontrava. Eu era a garota fedida da classe. Para os outros era apenas uma piada. Não são lembranças felizes. Talvez se eu tivesse procurado minha mãe, ela tivesse falado com alguém e como mãe talvez obtivesse outras respostas. Mas ela não queria incomodar a mãe que a criava sozinha com mais um problema. Por isso Cheryl fez o possível para lidar com o estresse sozinha. Quando cheguei ao ensino médio, eu já estava tendo mini ataques de ansiedade antes da aula. Eu entrava na classe e literalmente não me mexia. Eu não me levantava nem para apontar o lápis. Ela estava tomando 4 banhos por dia, mas aparentemente nada funcionava. Já desesperada, Cheryl finalmente reuniu coragem para procurar a ajuda de um médico. Eu disse a ele, acho que tenho um problema porque sinto meu cheiro mesmo quando não estou me exercitando demais. Aparentemente ele entendeu e disse que eu tinha hiperidrose. A hiperidrose é uma doença que muitas vezes surge na adolescência. O paciente transpira excessivamente, seja qual for a temperatura ou o nível de esforço. Embora não haja cura conhecida, há tratamento. O médico da família receitou um desodorante muito forte. Fiquei contente, imaginando que iria funcionar. Pela primeira vez em 5 anos, Cheryl teve esperança de voltar a levar uma vida normal. Segui todas as instruções. Ele disse para cobrir as axilas com filme de PVC antes de dormir.
Na primeira noite, percebi que a transpiração diminuiu um pouco, mas tive de parar porque tive uma irritação. A pele acabou descascando de tão forte que era o desodorante. Desanimada com a experiência, Cheryl voltou ao médico, esperando que ele recomendasse outro tratamento. Ele havia esgotado todas as opções que tinha para me ajudar. Àquela altura, eu precisava de um especialista. Ele sugeriu que ela consultasse um dermatologista. E 5 dias depois, Cheryl foi à consulta. A médica disse que ela de fato tinha hiperidrose e que 2 pílulas dariam imediatamente um fim ao cheiro terrível. Ela me deu uma receita, mas eu não iria simplesmente aviar uma receita e começar a tomar a pílula. Fui ao farmacêutico com a receita e ele me deu um livro de referência para que eu consultasse. A médica havia receitado um antipsicótico, achando que eu estava louca. Fiquei espantada, porque eu sabia que não estava louca. De volta à estaca zero, Cheryl voltou ao médico da família, exigindo que ele a ajudasse a encontrar uma solução para o seu problema. A próxima conclusão óbvia do médico foi: se ela ainda tem um problema, vamos extrair a causa do problema. Ele explicou que o único tratamento definitivo para a hiperidrose é a remoção cirúrgica das glândulas de suor superativas. Achei que aquilo iria funcionar. Vamos retirar as glândulas e fim do problema. Cheryl estava com medo da cirurgia, mas seu desespero para se livrar do odor que exalava era maior. Fiz a cirurgia e quando acordei estava com curativos embaixo do braço. Tive muita esperança, porque eu havia tomado uma medida radical para resolver o problema. E pensei que dali em diante eu poderia fazer tudo o que até então tinha vontade, mas não fazia. No entanto, 72 horas depois, seu otimismo foi abalado. O cheiro voltou. Fiquei arrasada. É a melhor palavra para descrever o que senti. Porque, obviamente, não era o resultado que eu esperava. Não havia uma gota de suor nas axilas, não havia mais glândulas de suor. Então, de onde vinha o cheiro? Triste e confusa, Cheryl resignou-se a viver com o odor desagradável e passou o ano seguinte vivendo um dia de cada vez. Até que em junho de 1984, ela terminou o ensino médio e tomou uma decisão crucial. Assim que terminei o ensino médio, fui à escola de enfermagem. Fiz a inscrição e fui aceita, que deveria começar em setembro, mas entrei em pânico. Preocupada com seu problema, no último instante, Cheryl desistiu da escola e do seu sonho de se tornar enfermeira. Mas, surpreendentemente, nessa mesma época, outro sonho se realizou sem que ela fizesse qualquer esforço. Quando a conheci, vi que era uma pessoa totalmente diferente. E foi isso que me atraiu. O fato de que tinha uma identidade própria. Fiquei preocupada e não disse nada a ele na época. Não queria que se assustasse. Mas no primeiro encontro, quando ela e Russell esperavam para entrar no cinema, outra pessoa da fila ressaltou o problema de Cheryl com toda clareza. Ela estava ao lado daquela pessoa que olhou para ela e disse: "Que cheiro é esse?" Eu não sabia como reagir, se deveria brigar com a pessoa ou dizer algo para defender Cheryl. Horrorizada com o incidente, Cheryl viu que teria de dizer a Russell exatamente o que estava acontecendo. Eu disse a ele: às vezes tenho um cheirinho. Eu nunca percebi e nunca me incomodou como futuro marido ou namorado. Acho que ele gostava de mim e acredito que ele estava sendo educado. Mesmo tendo encontrado alguém que via além do seu problema, Cheryl continuava se sentindo socialmente excluída. Como próximo passo, Russell sugeriu que ela consultasse um internista que examinasse além dos pontos óbvios. A médica fez uma prova de função hepática porque esse é um dos sintomas de hepatite ou de algum tipo de problema do fígado. Cheryl ficou assustada quando soube que poderia ter contraído uma doença tão grave. Excluído o problema do cheiro, ela sempre foi perfeitamente saudável. Mas todos os exames que ela fez tiveram resultado normal.
A médica sugeriu que Cheryl poderia estar sofrendo de uma grave bromidrose, que é suor com cheiro desagradável. Embora sua causa seja desconhecida, os especialistas acreditam que quando certas substâncias químicas do corpo interagem com as bactérias na superfície da pele, podem ocorrer formas intensas de cheiro desagradável. Pensei que esse fosse o diagnóstico certo. Eu podia dizer, o que eu tenho é isto. Você fica feliz quando alguém lhe diz o nome de alguma coisa. E aquilo fazia mais sentido do que a hiperidrose. Não há cura, mas existem tratamentos tópicos com antibióticos. De posse de um diagnóstico, Cheryl sentiu-se confiante o suficiente para aceitar o pedido de casamento de Russell naquela primavera. E logo depois da cerimônia, em 1988, ela se sentiu pronta para viver o sonho adiado há tanto tempo, a escola de enfermagem. Eu decidi e disse ao Russell, vou fazer isto. Foi difícil. Era uma escola para adultos que não iriam me ridicularizar como acontecia na 8ª série. Mesmo assim, tive que criar coragem todos os dias para ir à aula. Cheryl formou-se em 1992 e o casal logo mudou-se para a Flórida, onde ela começou a trabalhar em um hospital. Era a chance de um recomeço, mas Cheryl continuava apreensiva e logo um ciclo conhecido começou a surgir. Quando nos conhecemos, ela ficava mais sozinha. Não passava muito tempo com as outras pessoas. Com o passar dos anos, criei uma armadura de proteção, mas de vez em quando surge uma rachadura. Trabalhávamos num centro de reabilitação e as pessoas que ela chefiava comentavam que ela cheirava mal e que era um problema de higiene, como uma pessoa que vai para a academia e depois não toma banho. Quando ela chegava em casa, era óbvio que algo estava incomodando e vi que ela estava com um problema muito sério. Cheryl fazia o possível para ignorar os comentários cruéis, mas por dentro ela estava fervendo. Ficou dolorosamente óbvio que aquelas pessoas eram apenas versões maiores das crianças que estudaram comigo. Elas iriam me constranger e aí pensei, eu não vou aguentar isso. Durante mais de 20 anos, Cheryl Marshall convivia com uma doença que a impedia de se socializar e provocava um cheiro desagradável. Mas aparentemente, nenhum médico sabia como tratá-la. Você chega a um ponto em que não quer mais ver outro médico. Então Cheryl decidiu agir por conta própria. Graças à internet, eu aprendi a pesquisar e a encomendar uma porção de coisas do mundo todo. Comecei a ver uma porção de produtos pela casa. Eu entrava no banheiro e pensava, o que é isso? Quando nenhum dos produtos funcionou, ela procurou um cirurgião plástico. Encontrei um artigo que dizia, o Botox deixa o suor com um cheiro mais doce. Levei o artigo e paguei $1000. Em retrospecto, foi uma tolice, porque as minhas glândulas de suor já tinham sido removidas. Percebendo que estava jogando dinheiro fora com tratamentos que nunca resolveriam seu problema, Cheryl redirecionou sua energia. Usando seus conhecimentos de enfermeira como guia, ela começou uma ampla investigação sobre uma série de doenças. E no verão de 2005, quando navegava pela internet, ela deu sorte. Eu estava pesquisando online quando encontrei um grupo de apoio. Havia umas 4.000 mensagens. Comecei a ler as experiências de todas aquelas pessoas e foi como se alguém acendesse a luz. Fui lendo e encontrei o nome do Dr. Fennessy. Na manhã seguinte, Cheryl entrou em contato com o Dr. Paul Fennessy no seu consultório no Colorado. Era uma mulher muito persistente, tentando descobrir a causa do transtorno. Nosso grupo detectou a doença pela primeira vez em 1970. Hoje existe apenas alguns laboratórios no mundo pesquisando o problema. Ele explicou que sua equipe criou um exame de urina simples que poderia confirmar se ela estava de fato sofrendo dessa doença extremamente rara. Nós damos um kit e o paciente coleta a urina nas 24 horas seguintes. Depois, medimos a quantidade de trimetilamina na urina. A trimetilamina é uma substância química formada no intestino durante o processo digestivo. Ela é depois transportada para o fígado para ser quebrada e excretada pela urina. Fiquei muito ansiosa porque se desse negativo eu estaria praticamente de volta à estaca zero. E o que fazer? Cheryl fez a coleta e enviou as amostras para o laboratório.
Ela então passou os 2 meses seguintes tentando conter a expectativa. Eu disse a Russell, e se der negativo? O que vou fazer? Porque eu precisava saber. Já haviam se passado 30 anos. 30 anos, literalmente. Quando examinamos a amostra, constatamos que ela estava com uma proporção de 50-50 entre a trimetilamina e o óxido de trimetilamina. Portanto, ficou claro que suas enzimas não estavam funcionando corretamente. E isso é trimetilaminúria. A trimetilaminúria, também conhecida como T-mal, é um transtorno metabólico raro no qual o fígado não consegue processar a trimetilamina, que muitas vezes tem cheiro de peixe podre. Com o tempo, a substância se acumula no corpo, fazendo com que pacientes como Cheryl exalem um odor forte e desagradável. O odor sai de qualquer forma que puder. Imagine o quanto a amônia é volátil e pungente. A trimetilamina é como a amônia. Ela percorre o corpo e sai por todos os poros. E as pessoas que estão em volta logo percebem que há algo estranho e muitas vezes desagradável. Os sintomas podem ocorrer esporadicamente, e enquanto algumas pessoas associam o odor ao cheiro de peixe, outras não. Cada pessoa tem uma interpretação nasal ligeiramente diferente da dos outros. Eu não sinto o cheiro de peixe. O cheiro me faz chorar como quando se corta cebola. Quando soube o que havia de errado comigo, me senti aliviada por todos aqueles anos sem saber, mal diagnosticada e conduzida por caminhos errados. Fiquei feliz de saber qual era o problema. E apesar de aliviada porque o diagnóstico não traz qualquer risco para a sua saúde, ela continua lutando com os efeitos colaterais psicológicos do transtorno. Não me surpreende que o estigma social e a depressão tenham um papel tão importante nesse transtorno. E, além disso, a frustração de não saber a causa é até pior porque alguém diz, você fede, mas você não sabe dizer por quê. E esse é um peso terrível para se carregar. O sentimento de humilhação e vergonha que afeta muitos pacientes de T-mal é bem conhecido de Cheryl. Mas para ela, é ainda mais difícil entender por que tantos médicos não conseguiram resolver o seu caso. Depois de conversar com outras pessoas com esse transtorno, vi que passaram pelo mesmo problema que eu. Os médicos fizeram o possível com o que tinham nas mãos. O primeiro livro que vi descrevendo a trimetilaminúria saiu em 2006 ou 2007. Foi a primeira vez que se incluiu a doença na literatura acadêmica da medicina. O diagnóstico teve seu lado triste. Não existe cura ou tratamento para T-mal. Mas o Dr. Fennessy garantiu a Cheryl que seria possível levar uma vida relativamente normal, ajustando sua dieta. Esta doença depende das coisas que se come e das coisas que se come muito. Um dos principais alimentos não recomendados é o ovo. Se comer apenas ovos no café da manhã, almoço e jantar, você vai cheirar muito mal. Outros alimentos ricos em trimetilamina incluem legumes, carne e laticínios. O Dr. Fennessy acredita que a doença pode ser desencadeada pela dieta e suspeita que o primeiro episódio, há 30 anos, foi induzido pelo que ela estava comendo na época. Os adolescentes comem todo tipo de coisa e escolhem as coisas de que gostam e não o que os pais gostariam que comessem. Mas são alimentos que têm uma quantidade enorme de precursores da trimetilamina. E isso faz com que uma doença que já estava ali se torne muito perceptível. Hoje, Cheryl controla o odor prestando atenção à comida que traz para casa. A dieta dela mudou muito. Adora o peixe, mas para ela é um dos alimentos problemáticos, então não comemos mais. Deus o abençoe, eu o amo muito. Ele dá todo o apoio e ficou ao meu lado esse tempo todo. Mas acima de tudo, o diagnóstico deu a Cheryl a coragem de encarar o mundo sem constrangimento. Acho que agora ela enfrentou a situação. Está muito mais positiva. Tive de fazer muita coisa sozinha porque os médicos não tinham informações. Quero deixar tudo isso para trás. Acho que me tornei uma pessoa mais forte.